amigos e amigas, boa noite para todos e para todas. Eh, Nós hoje estaremos concluindo o tema ressentimento, que falamos das causas na segunda-feira passada, e hoje, conforme a nossa estratégia de estudo, né, uma primeira parte e normalmente uma segunda parte. Então, hoje nós vamos ver as causas, as consequências do ressentimento em nossa vida e a proposta terapêutica que é trazida por, por Joana de Ângeles nesse livro Conflitos Existenciais, nesse capítulo que nós estamos estudando, que é o do ressentimento. Para que de hoje a 8 a gente vá também para um outro capítulo, cujo tema também é muito palpitante, que é a questão da culpa. Muito bem. Então, quando a gente para e olha o texto, nós vamos ver Joana fazendo referência que normalmente nós trazemos nos refúgios do nosso inconsciente coletivo e individual a necessidade de poder, que se impõe como um fator principal, né, para a autorrealização da pessoa, para o desenvolvimento da inteligência, da vontade, para a conquista pelo sentimento, por mediante a astúcia, de tudo quanto o ego aspira, ambiciona. E é interessante esse início, porque nós religiosos temos uma questão, que eu percebo assim, muito de ojeriza a questão do poder, de rejeição ao poder. E ela que pontua que isto está presente no inconsciente de toda criatura humana, essa ambição pelo poder. Para quê? Desenvolver inteligência, vontade, para conquistar sentimentos, para ser feliz, né? Com relação às conquistas que o ego pode alcançar. E a questão aqui a ser refletida não é de você ter poder, é o que você faz com o poder que você tem. Por exemplo, Jesus tinha um grande poder, como rei solar que era, criador do nosso sistema, conhecendo todas as leis psicobiofísicas, espirituais, ele sabia manipular os elementos, poderia fazer aquilo que ele entendesse que fosse necessário. Isto é um grande poder. O poder de se desmaterializar das mãos dos seus agressores, que ficam aturdidos, né? De se evadir sempre que tentavam prendê-lo, pegá-lo para matá-lo, até o momento chegou o instante em que ele percebia que era aquele o momento e ele faz a entrega. Isso é muito poder, né? Me lembra aquela ocorrência dos discípulos no barco, dormindo, e de repente acorda com aquela tempestade e ele continua sereno, dormindo. E acordam-no para que ele os ajudasse a sair daquela situação, porque eles tinham medo de que a barca viesse a afundar. E ele, com a sua voz calma e tranquila, ordena aos ventos que parem, a tempestade que cesse e as ondas que se acalmem. E os próprios discípulos que esperavam que ele fizesse algo parecido, depois ficam com medo. Que poder era aquele? O poder de expulsar os demônios, o poder de curar carnes apodrecidas. Então, a gente vê que o que é que ele fazia com o poder que detinha. Enquanto isso, outros, ao seu tempo, também tinham poder, como o imperador, o governador Pilatos, mas o que faziam com o poder que se tinha? Como hoje,
quantas pessoas detêm o poder na mão, nas mãos, né? Seja na área política, econômica, familiar, enfim. A questão é, repito, o que você faz com esse poder que você tem. Muito bem. E Joana traz isso à tona porque o grande psicólogo Alfred Adler, ele levantou a sua tese justamente em cima dessa teoria de que o homem está sempre na busca do poder. Enquanto Freud se baseava na libido, Adler trabalhava com essa questão de se ter poder. Esta ânsia, portanto, de poder no ser humano, por esse atavismo ancestral do nosso processo de progresso, de evolução animal, propõe justamente inúmeros conflitos quando não é bem resolvida essa questão do poder. Lembrando que esse poder aqui, normalmente, é uma ânsia do ego. Eu vejo assim, não é que o self também não aspire o poder, mas o self aspira e o tem e sabe o que fazer com ele. E fazer bem. Então, a luta pelo poder, desse ponto de vista, Joana de Ângeles vai afirmar isto, é um motivo praticamente essencial da existência humana, numa busca constante do seu bem-estar e da sua felicidade. Enquanto isso, Freud desenvolveu toda uma psicologia negativa, né, sobre a natureza humana e considerava, conforme nós vimos, a religião, ciência, moralidade, beleza, né, as virtudes, de uma certa forma, em geral, como defesas elaboradas contra os conflitos básicos que a criatura humana trazia consigo e que normalmente permaneciam ligados a essa questão da sua libido, da sua sexualidade. Dessa forma, o seu paradigma, sua norma, digamos assim, sua teoria opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, né, a, a paz tenham origem na natureza intrínseca do homem ou da mulher. Portanto, era simplesmente um mecanismo de defesa do ser humano, né, para poder situar-se dentro da sua realidade experiencial, para sair o melhor possível. Em outras palavras, ele negava a natureza boa e nobre do ser humano, como sendo algo que todos detêm. Na realidade, para ele, todas as repressões dos conflitos básicos e que acabam resultando em ansiedade e que proporcionam e transformam a energia que funciona como um, um acionador de comportamentos, né? Conduzindo normalmente a sociedade, a cultura, a civilização de uma forma em geral, tanto a nobreza dos sentimentos, a grandeza dos sentimentos, como também ao seu completo desnorteamento, ao seu completo desvario. E ainda é nessa mesma visão que os sentimentos de elevação moral, que, fundamentados na justiça, na bondade, no amor, na generosidade, no amor fraternal, seriam destituídos de autenticidade, não seriam autênticos, já que essas manifestações superiores seriam geradas na personalidade em função desses conflitos que se traz consigo desde o berço. Portanto, resultariam
Desse modo, a ansiedade produzida por esses conflitos básicos, em vez de terem a sua procedência nas virtudes ou nas conquistas pessoais que cada ser realiza no campo intelecto-moral. Então, a gente vê que toda essa contribuição humana direcionada para a produção social, para o crescimento, para a edificação, para a evolução tanto do indivíduo quanto do, do grupo ao que pertence, seriam resultados dessas repressões e desses impulsos violentos, homicidas, negativos, que seriam transformados, portanto, em gestos de grandiosa solidariedade, né? E relevante edificação de valores morais, sendo uma forma de compensação dos impulsos negativos para agredir ou para destruir as demais pessoas. A tese é interessante e ela tem uma certa fundamentação, mas você não pode tomá-la como uma coisa generalizada, onde não há mínima possibilidade do indivíduo trazer consigo a bondade, o amor, né? A, enfim, a virtude. E é mediante essa formulação, e não teria na natureza, portanto, humana, essa bondade interna, né? Não haveria uma herança superior que todos nós trazemos conosco, e tudo estaria reduzido aos conflitos ancestrais e que se fixaram nos nossos instintos básicos e que estão presentes, poderíamos assim dizer, hoje no nosso inconsciente mais profundo. No entanto, para a psicologia profunda, e sob esse enfoque dessa psicologia mais voltada para a alma, não se encontra nos recursos, né, amoedados, no relevo social, na posição econômica, política, no, na posição religiosa, social, cultural, né? Mas sim na conquista interna do prazer de se autorrealizar, especialmente quando se consegue a vitória sobre si mesmo pelo amor, alcançando-se aquilo que Jung, na sua psicologia profunda, vai chamar de individuação. E nós chamamos no Espiritismo de progresso, de elevação, de evolução, como se quer. E aí a gente vê que aquele sentido de prazer pelo poder de Adler, o sentido de prazer pela satisfação da libido de Freud, vai avançar numa outra proposta, numa outra teoria, que é de Viktor Frankl, quando nos aponta que nós avançamos no rumo de encontrar o sentido da existência. Então, quando você analisa tudo isso e o exclusivo sentido do poder, toda vez quando o indivíduo se sente delapidado, defraudado na sua ambição desmedida, rebela-se. E aí permite que o ego seja atingido, seja subestimado, seja diminuído, humilhado, que vai gerar sentimentos conflituosos convertidos de ódio, que pode se transformar em rancor e que pode se transformar em ressentimentos. E assim nós vamos tendo a nascente aí dos ressentimentos nas nossas experiências cotidianas. Assim como as frustrações sexuais, também nessa oportunidade, mascara-se
para poder, assim, encontrar a, 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 a sua realização, digamos, né, nessa postura de agressividade, de violência. Isto recapitulando a questão das causas que nos foram apontadas por Joana de Anjos. No entanto, os efeitos perniciosos do ressentimento sobre o ser humano é uma decorrência inevitável desse sofrimento, né, que o ser percorre para o encontro de si mesmo. E aí a gente lembra que comentamos isso, ah, essa questão do ressentimento, ele acaba permanecendo como se fosse um arquétipo, uma sombra densa em nós e que nos domina, nos controla, né? Ao invés de nós termos o controle sobre ela. E esse tema da sombra, bem estudado por Jung, mostrando esses aspectos negativos, destrutivos, que nós trazemos conosco, apesar da sombra também ter seus aspectos positivos. Então, os sentimentos que são violentados e que se transformam em conflitos não resolvidos acabam indo para o inconsciente e acabam escravizando a pessoa, que passa a vivenciá-los de acordo, inclusive, com aquilo que lhe parece real, jamais conforme os exercícios que a própria evolução oferece. Então, fica complicado quando nós vivenciamos uma situação onde fomos humilhados, onde fomos menosprezados, onde fomos maltratados, seja o que for, e a gente não para resolver bem esse conflito, ou então a gente até acha, e aí vem às vezes aquela postura de quem é religioso, e às vezes nós espírita escorregamos aí nessa casca de banana, achamos que está resolvido o conflito com aquela pessoa, porque nós perdoamos, nós então está tudo bem e vamos embora. É preciso ter uma certa convicção de que realmente está bem, porque às vezes nós damos uma camuflada na coisa e como nós absorvemos que nós não devemos guardar mágoa, não devemos ter ressentimento, não devemos odiar a ninguém e tal, nós então achamos que ter esses sentimentos é problemático. E aí você arruma um jeito de afastá-lo de qualquer jeito. Mas às vezes pensamos que está bem resolvido o conflito e não está. E quando isso ocorre, a gente tira ele da consciência e coloca para o inconsciente. Para dar uma ideia disto, tem uma situação da vida do Divaldo, que ele está com uma problemática de angina no peito, e Joana de Anjos sugere para ele um trabalho de meditação, onde ele fosse para frente do espelho, começasse a se autoexaminar, voltasse ao passado e assim por diante. E isso durou várias e várias semanas, se não meses, me recordo bem, porque ele estava tendo dificuldade de entender a proposta de Joana, de onde estaria vindo aquela problemática. Até que ele tem aquilo que a gente chama de um insight, e ele vem à lembrança, depois de muito tempo meditando, e na sua adolescência, portanto, isso fazia já uns 30 anos, mais ou menos, né? Ele devia contar aí seus 50 e poucos anos. Ele teve uma mágoa muito grande e, como espírita, elaborou, né, perdoar 70 vezes 7 vezes para e vamos embora. E achou que estava resolvido o problema. E ele aí percebe que não, né?
e que havia um ressentimento guardado. Veja, ele guarda esse ressentimento por 30 anos, aproximadamente, achando que tinha resolvido a questão. Então, é disso que a gente está falando quando a gente precisa se debruçar e ter uma certa convicção de que esgotamos todas as possibilidades de termos elaborado bem a questão e mandado embora aquele ressentimento. Que, em outras palavras, a gente poderia também dizer assim: ah, então hoje eu não tenho, por ser espírita, ressentimento nenhum de ninguém. Será? Você não sabe. Porque se não tiver consciente, você não vai saber que tem. E porque é inconsciente, como esse exemplo do Dival, que permaneceu lá com ressentimento, guardadinho, né? Como uma, 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 uma coisa que estava ali só aguardando o momento propício para vir à tona, para poder ser devidamente elaborado, né? E a pergunta é: quantos de nós não temos nossos ressentimentos, seja no ambiente familiar, profissional, né? Social, enfim? Então, esses sentimentos, quando foram violentados de alguma forma, e não soubemos fazer essa devida transformação, elaboração, né, a gente passa a deixar que ele nutra, okay, aquilo que nós idealizamos como sendo o real, o mais propício para nós. E, às vezes, em algumas situações, é até um mecanismo de defesa para a gente continuar sobrevivendo e existindo. Então, logo em seguida, quando a pessoa desenvolve esses ressentimentos, começam a surgir os transtornos mais diversificados, de breve ou de longa duração, a depender, como as ansiedades, a depressão e transtornos outros, né? Porque cada um tem uma forma de lidar com, com isso, e isso vai povoando as paisagens íntimas da alma da pessoa, fazendo com que ela comece a ter uma vida completamente cheia de amargura e vai devorando aqueles ideais mais nobres de viver, vai transformando toda aquela energia até mesmo num desejo de vingança, né? De, de revidar ao outro o que o outro fez, e às vezes até transferindo a sua própria culpa que lhe perturba para os outros, daquele que se gerou a situação, e aí a pessoa acaba, vamos dizer, nunca aceitando que ela tem uma participação no processo de alguma forma. Às vezes, esse desenvolvimento dessas problemáticas, como a ansiedade pelo desejo mórbido de se vingar do outro, mediante a qual supõe que seria resolvido o conflito, né? E às vezes não é. Me veio a lembrança agora, para compartilhar com vocês, uma situação de Chico Xavier, que sempre chegava de madrugada em casa, né? E ia cuidar dos seus cachorros, dos seus gatos. E tinha um cachorro muito doente. E a sua vizinha ficava com dó de Chico porque ele chegava àquela hora cansado, ia botar comida, água, limpar a sujeira dos cachorros e tal, cuidar desse cachorro doente. E ela, com dó de Chico, resolveu, na cabeça dela, fazer uma caridade para ele. E aí envenenou o cachorro. E aí Chico, uma noite, ao chegar em casa, ver o cachorro morto, e deduz que foi envenenado, né? E ele sabia dessa tendência da sua vizinha, e ele guarda uma mágoa, um ressentimento com relação à vizinha. Ok, como bom espírita,
Vida que segue, falando com ela normalmente e tal. E aí, mano, uma semana depois, não me recordo bem, fica para Chico e digo, Chico, nós temos um problema que você precisa resolver. Qual? As mensagens não estão tendo uma filtragem como deveria ter. Você não está bem, né? Mas como assim eu não estou bem? Chico, eu percebo no seu centro cardíaco uma nuvem escura, né, que não está lhe fazendo bem. E é como se ele dissesse assim, olha, com o passar do tempo isso vai somatizar, vai dar problema. Como o Divaldo, que desenvolveu, depois de 30 anos, uma angina. O que é que Joana estava querendo mostrar? Uma das possíveis causas para aquela angina era justamente aquele ressentimento que ele tinha guardado lá na adolescência, que mexeu muito com essa área emocional. E aí, mas eu não sei mais o que é que eu faço, né? Eu oro pela nossa irmã, vibro por ela, né? Eu já a perdoei, mas não está resolvido o problema, Chico. E o que é que o senhor sugere? Eu não sei como fazer. Procure descobrir o que a nossa irmã mais deseja na vida e procure atendê-la nessa necessidade. Aí é como se Chico parasse assim: ela mata meu cachorro, me prejudica, e eu tenho que lhe dar um presente daquilo que ela mais gosta na vida. Como é que pode um negócio desse? Mas aí ele vai, né, vai observando, conversando, e descobre que o sonho da vizinha era ter uma máquina de costura, que à época custava muito dinheiro, era o sonho dela. E aí Chico para, analisa, reflete, faz conta para lá, conta para cá, e era um tempo em que você podia, às vezes, fazer prestações altas, mas sem a incidência de tantos juros como você vê hoje. E aí comprou uma máquina mais barata que tinha, mais simples que tinha, conforme seus recursos, dividiu para não sei quantas vezes e chegou lá e ofertou a nossa irmã, a essa vizinha, sua irmã. E quando ele a presenteia, o que é que acontece? Ela lhe dá um abraço de alegria tão grande, mas tão grande, que uma energia se desprende dela e desfaz toda aquela sombra em torno do coração do Chico, desfazendo todo o ressentimento. Então vejam, porque a gente poderia pensar assim, né? Aliás, os próprios espíritos e estudos mostram hoje como as nossas emoções interferem no nosso campo biológico, né? E a gente poderia se perguntar por que a existência de tantos cânceres, de tantas doenças, as autoimunes, né? Onde o organismo ataca o próprio organismo, quando isso vem, às vezes, do próprio ressentimento que a pessoa nutre. Então, seria o caso aqui de nós investigarmos mais de perto nossos ressentimentos, né? E vamos descobrindo um a um, pouco a pouco, porque às vezes a gente vê uma cena, lê um livro, ouve uma palestra, e aquilo traz uma determinada lembrança que mexe com a gente. Será que havia ou há aí um ressentimento que precisa ser elaborado? Porque, tipo assim, quando a gente busca nesse nosso inconsciente, ele aproveita as oportunidades cotidianas para se fazer presente e criar abertura para que se torne consciente. É assim que funciona. E às vezes vem aparentemente do nada, mas eis que você fez um questionamento, fez uma busca lá atrás, e essa busca continua no sentido de você encontrar uma resposta realmente válida, né, nessa direção.
E, normalmente, o comportamento, digamos assim, do desforço, da busca de vingança, provém das consciências ainda adormecidas na infância, né? Está no estágio ainda inicial e se acha sempre vítima das situações, dos desafios da vida e do que as pessoas podem lhe causar. Então, é como se a pessoa aceitasse que a outra pode lhe causar isto. Veja bem, para eu me fazer aqui entendido. E às vezes podem, num certo sentido, mas você vai se permitir ou não. Mais uma vez, o próprio exemplo de Jesus se deixou ser traído, negado, ser preso, maltratado, humilhado, crucificado, mas é como se ele tivesse assim. Aparentemente está todo mundo no controle sobre o corpo dele, sobre a vida dele, né? Mas o controle era sobre o corpo, porque ele sabia exatamente que tinha que ser assim e aceitava. Como dizem que Gandhi, uma certa feita, teria dito, né? Se eu não morrer assassinado, a minha vida, né, não se justifica. É como se ele dissesse que, pelo que ele fazia, desenvolvendo aquela cultura de não violência, de paz, não tinha outro caminho senão o de o assassinar. E é normalmente o que acontece com homens e mulheres que desenvolvem esse tipo de trabalho, isso em todos os tempos, né? Então, os indivíduos que trazem consigo aquela postura já biliosa, né, e já se fazem caracterizar por essa debilidade dentro da organização corporal, é responsável, portanto, por transtornos funcionais dentro desses equipamentos que o constituem. E há uma maior facilidade, né, em, em lidar com essas situações de uma forma desastrosa, provocando-lhes justamente aflições a partir das doenças que desenvolve. Por outro lado, como nós estamos nesse desenvolvimento psicológico, espiritual, e nós somos portadores daquilo que a gente chamou de complexos, né? Dentre os quais se destaca principalmente o complexo de inferioridade, e a que se atribuem, acreditando com isso, sempre que tudo de desagradável que lhe sucede na vida é desconsideração das outras pessoas, dos grupos, mantém-se sempre numa postura de defesa, armados, e às vezes disparando petardos, né, violentos para todas as direções, contra todos, por decorrência das suspeitas incoerentes que lhes denotam a insegurança. Pessoas, às vezes, que em função desse complexo, né, acha que os outros devem isto ou aquilo, quando na verdade a pessoa tem a sua percepção turvada para perceber com nitidez a real situação e jamais se dá conta, né, que os outros não têm aquela obrigação de ser como eles acham que deve ser. Consequentemente, são pessoas que, não amando, consideram-se completamente desamadas, que ninguém gosta delas, e sempre vão estar numa vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhe diz respeito. E a essa altura está a um passo de distúrbios graves, porque acolhem esse ressentimento e, por incrível que pareça, acaba se comprazendo nele, alterando o comportamento que já é doentio, e a pessoa vai mergulhando mais e mais profundamente nesse poço sem fundo da amargura, da angústia, da tristeza.
Daí, uma das grandes possíveis causas para a depressão, existem outras, mas o indivíduo se tornando alguém assim bastante neurótico, só que um neurótico com mais vigor, caminhando para estados outros até mesmo psicóticos, e que não são capazes de fazer aquela interiorização para uma catarse honesta, na busca de um esclarecimento, de um apaziguamento interior, revoltando-se normalmente quando são confrontados por pessoas que lhe querem bem e que demonstram uma certa sensatez e que os convida a uma revisão de valores da ocorrência, para uma mudança de atitude mental. Então as pessoas se revoltam porque é como se o outro estivesse contra, e aí procura se afastar. E é interessante porque ela vai trazer aí também uma questão, porque ele vai acumulando esses motivos, né, que transformam-se emocionalmente, considerando-se como perseguidos e vinculando-se a mais graves compulsões de desforço, né? Esse clima de fixação mental vai cultivando cada vez mais essa amargura e que acabam fazendo com que ele diminua as suas defesas vibratórias, né? E vão cair nas nefastas vinculações psíquicas com outras mentes em desequilíbrio da esfera espiritual em que se movimenta, que tudo é uma questão de sintonia, e vai aí iniciar aquelas comunicações obsessivas que às vezes começa mais simples e se transforma em processos cada vez mais graves. Porque estabelecida essa sintonia, o, o hóspede psíquico passa a realizar um verdadeiro processo hipnótico sobre a pessoa e que é bem urdido, bem trabalhado, ampliando aquela ideia de ocorrência do hospedeiro, aumentando-lhe, portanto, a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências não, não superadas, ou algumas até que já foram superadas, e que agora voltam com toda a carga, afligindo mais ainda a pessoa, que passa, às vezes, a ter uma entrega, digamos assim, de um comportamento inteiramente masoquista a esse tipo de fenômeno e que a pessoa não se dá conta. Então, é nesse processo que Joana vai colocar que, normalmente, apresentam-se as misturas, né, dos sentimentos da, da vítima, né, e do novo algoz, como nós chamamos no espiritismo, os sentimentos do obsessor misturados com os sentimentos do obsidiado, que vai com isso induzindo ele, o obsidiado, a processos mais graves na área dos transtornos emocionais. Então, essa carga de descompensação emocional acaba afetando todo o sistema nervoso central do indivíduo, e ele passa a ter dificuldade em gerenciar esse sistema, emitindo muitas vezes ondas mentais fragmentárias ou aceleradas demais para as glândulas de secreção endócrina, que, por sua vez, descarregam as suas substâncias no sistema imunológico do indivíduo, desarticulando muitas vezes as suas defesas para o aparecimento das mais diversificadas doenças. E esses avanços dos distúrbios mais profundos de uma certa forma, segundo ela, é inevitável,
porque o paciente bloqueia o discernimento, a capacidade de perceber as coisas com mais clareza, bloqueia qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão de comportamento, né? E com isso a sua reação passa a ser cada vez mais violenta ou de uma falsa passividade, que de uma certa forma significa indiferença pela real terapia de que a pessoa necessita. É interessante porque a gente vê os dois comportamentos. Num você explode e no outro é como se você estivesse aceitando, mas é uma falsa passividade da pessoa, como se ela fosse com isso congelando, se tornando indiferente a tudo e a todos. E o fato é que a gente sabe pelos estudos que a gente faz no espiritismo, né, que existe essa comunidade espiritual de espíritos vingativos, espíritos imperfeitos, espíritos maus, interessados em espalhar os seus dardos de agressividade, de violência a todos que porventura sintonizem com as suas ondas mentais. Portanto, tudo poderia ser resolvido, a gente pode pensar assim, né? Com mais tranquilidade, com mais facilidade, se a gente aprendesse a desenvolver mais compreensão, mais tolerância, mais compaixão. Daí porque é interessante a proposta libertadora que Joana traz, com base principalmente nessa psicologia profunda, ou na psicologia positiva, e que traz como uma forma de reação àquela proposta freudiana a respeito da nossa personalidade e procura entender de maneira muito diversa as emoções, proporcionando uma conduta mais otimista perante a vida, na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras à bondade, perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança, a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca, né, e enriquecimento pela sabedoria, pelo amor à humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser, que são as propostas básicas da psicologia positiva na atualidade. Então, a gente vê que há uma profunda simpatia com a proposta da própria psicologia espírita, né? Já que essa psicologia positiva busca induzir a uma visão mais profunda do próprio indivíduo, não como um ser doente, mas como um ser que traz potenciais de beleza dentro de si, para poder ser devidamente desenvolvidos. O ser em si mesmo, ele, veja bem, em si mesmo, afirma Joana, ele não é mal, ele não é portador de maldade, né? Por isso, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ignorante, não conhecimento. Eles não foram criados simples e maus. Agora, há todo um percurso a ser realizado para sair dessa simplicidade, para sair dessa ignorância. E alguns levam mais tempo do que outros. Então, por isso, ele não é portador em si, de uma forma genuína, de maldade. Mas as experiências do processo da evolução, né, que despertaram essa face negativa, que pode e deve ser corrigida no devido tempo pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, né, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas do mundo, que é o que a gente aprende aí na tese reencarnacionista trazida pela doutrina espírita. Fizemos mal lá atrás, porque deturpamos a nossa interpretação das leis divinas.
E a própria lei nos proporciona o retorno para que a gente refaça o caminho e retorne ao caminho do bem. Isso, na percepção de Emmanuel, o Consolador, seria a questão justamente do bem e do mal, onde o bem é tudo aquilo que está conforme às leis divinas, o mal, tudo aquilo que está contrário às leis divinas, e que em algum momento do processo evolutivo você vai poder retomar essa caminhada evolutiva dentro dos caminhos propostos pelo bem. E é essa psicologia que proporciona a libertação natural do padecer da pessoa que sofre de ressentimento, desde que a pessoa se predisponha a abrir-se para refletir, para discernir, para uma mudança de comportamento mental e para a posterior alteração da sua conduta emocional. Aí a gente vê que a doutrina espírita nos traz componentes fantásticos para isso, através das leituras, através dos cursos, através dos estudos, melhorando a nossa capacidade de refletir e entender a dinâmica da vida com os seus desafios existenciais, né? E que às vezes nós nos sentimos assim, o assado, em sofrimento e tal, porque a nossa forma de perceber naquele momento da nossa consciência aquela experiência. Então, a gente passa a chegar num instante que a gente vai desconsiderar ou desvalorizar tudo aquilo que a gente considera como sendo ofensivo. Isso em razão da fragilidade de que se reveste o infeliz conceito, né, de ofensa, porque logo você percebe que você é uma pessoa livre para aceitar o que o outro está querendo lhe ofertar ou não. Então, você passa, de uma certa forma, a compreender, a ter compaixão, porque entende que aquele que agride não está bem, ok? Não que justifique a atitude do outro, mas que você não vai se permitir entrar naquela linha, naquela faixa de vibrações negativas para não complicar mais as coisas, né? E de ser livre para poder amar o outro sem nenhum tipo de compensação, de conviver com o outro sem qualquer estado preconcebido de defesa, né? Entendendo que você é um ser humano em evolução e, portanto, tem, né, o direito de, de magoar-se, de até mesmo, eu diria, de se ressentir, mas não ficar muito tempo com esse ressentimento, buscar diluí-lo de alguma forma. Se dar conta de que está com ele, né, e poder ver como você pode trabalhar para poder se desfazer dessa emoção negativa. Porque, veja, muitas vezes o sentimento de desforço que a gente tem pode chegar ao outro e prejudicar o outro se estiver na mesma sintonia que nós. Pode. Mas veja, muitas vezes o outro tem uma outra dinâmica, não está nem aí mais para a gente, e a gente é que está ali remoendo e fazendo mal a nós mesmos. Por isso, o mal que eu quero ao outro, primeiro faz mal a mim mesmo. E é nesse sentido que a mudança de atitude mental e emocional da pessoa rompe, inclusive, aquelas ligações da indução obsessiva, das influências negativas, facilitando uma claridade mental maior para o raciocínio e vai estar completamente livre dos impulsos dominadores do obsessor. Mas aí tem as suas questões, que aí você vai, então, refletir, discernir e escolher o caminho que quer seguir. Com isso, a Joana propõe que também, né, quando a pessoa está nessa proposta de despertar, né, a aplicação do,
das suas energias, né, do bem, no bem, em forma de ações boas, é gratificante para esse campo emocional, para, para ser uma espécie assim, de compensador das dívidas anteriores, né, de agressões a vidas em outros tempos, em outras paragens, nessa reencarnação ou em outras, né? E à medida que vai persistindo nessa conduta, ouvindo palestra, tomando passe, tomando água fluidificada, participando de trabalho obsessivos, enfim, a pessoa vai clareando mais a mente e saindo dessa nebulosa. Portanto, em qualquer circunstância, né, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho e cooperação de outra pessoa é inútil, não faz sentido, porque às vezes a pessoa não quer, aí o familiar quer fazer com que ele queira, mas não quer, e você pode ser uma ponte, mas entender que quem tem que tomar o remédio é quem está doente. E sem a participação da vontade do doente para esse despertar, que vai acontecendo às vezes mansamente, pouco a pouco, mas vai acontecendo e vai cada vez se fortalecendo mais para poder então ingressar em novas ondas mentais de esperança e de consolação. De hoje a 8, vamos ver a questão da culpa, né? E a gente propõe aqui para vocês, como eu disse durante a nossa fala, a ideia de parar quantas vezes você achar necessário e tentar se perguntar: quais são os ressentimentos que eu guardo comigo? Vai enumerando de quem, onde, como, quando, e busque ir trazendo isso à tona, fazendo uma elaboração, uma ressignificação, conforme os novos conhecimentos que você já tem. E se houver dificuldades em proceder assim, por ser situações muito complexas e difíceis, procure a ajuda no próprio centro espírita, com atendimento fraterno, procure uma ajuda de um familiar de confiança, procure uma ajuda terapêutica e assim por diante. Até de hoje a 8, com o estudo da culpa, muita paz para todos e boa noite.